Apresentando-me como Irish, lembro-me de um caso alarmante. Ao voltar para casa, encontrei minha adorada esposa, com quem já estava casado há 15 anos, na companhia de seu companheiro de bebida mais próximo, Martin. Foi então que descobri o romance de longa data deles, que se desenrolou bem debaixo do meu nariz, e permaneci na completa obscuridade. Além disso, tive que enfrentar a amarga verdade de que meu filho mais novo biologicamente não é meu, mas o de Martin. Sob a influência de emoções emergentes, reagi instintivamente e infligi o castigo merecido a Martin, usando o conselho de educação simbólica como ferramenta. Como resultado, este ato levou à prisão e novas prisões. Depois de pensar na minha situação, fiz uma jornada de introspecção e busca de informações, que nos levou até este momento. Os dias seguintes foram preenchidos com Léo e Kuman preparando diligentemente documentos legais e organizando meticulosamente nossos registros financeiros. Enquanto isso, o cuidado de nossos filhos recaiu sobre os ombros de Kelly e Paul. À medida que a alta hospitalar de Julie se aproximava, percebi que precisava voltar ao trabalho e me deparei com uma lista complexa de tarefas que precisavam ser resolvidas em um tempo limitado. Mas antes de começar a resolver essas questões práticas, percebi que precisava mergulhar em uma introspecção profunda. Por isso, todos os dias dedicava várias horas à reflexão profunda e ao desvendamento da complexa teia de emoções que me consumia. Um profundo sentimento de traição por parte de duas pessoas que desempenharam um papel importante na minha vida me encheu de raiva. Passar por uma lesão significativa foi incrivelmente doloroso. Eu estava determinado a me divorciar sem sombra de dúvida, pois meu coração não conseguia imaginar que eu seria capaz de confiar novamente em Julie. Como resultado, Martin se tornaria parte da história, o que me daria a oportunidade de terminar o que comecei. Mas a presença de nossos filhos exigiu uma consideração cuidadosa da minha decisão. Diana apresentou fortes argumentos a favor do facto de que, independentemente das circunstâncias, o bem-estar dos nossos filhos deve ser uma prioridade. Como muitos outros, Diana acreditava que era necessário continuar casada por causa dos filhos. Por outro lado, alguns argumentaram que os filhos ficam em melhor situação quando os pais se esforçam para salvar o casamento, porque desejam sinceramente que ele seja preservado. Acredito que é muito importante que os filhos tenham a certeza do amor constante dos pais, sejam quais forem as circunstâncias. É importante ressaltar que eles não têm culpa da nossa separação. Na minha situação particular, as crianças atingiram a idade em que conseguiam distinguir o afeto sincero do fingimento. Com o tempo, tomei uma decisão e achei necessário conversar com Stephen, Raquel e Zachary para avaliar o humor deles. Fiquei muito orgulhoso de nossos filhos. Mas o que me contaram me pegou de surpresa. Raquel rapidamente entendeu a dinâmica entre sua mãe e tio Martin e já havia discutido isso com seus irmãos. Eles não ficaram apenas ofendidos. A raiva deles pela mãe era muito forte. Depois de conversar com as crianças, tive que mudar meus planos originais. Fiquei surpreso com o quanto as crianças entenderam a situação. Eles até me ajudaram a levar minhas coisas para o quarto de hóspedes. A ideia de ficar em nosso antigo quarto, ou pior, dormir na cama onde estava minha mentirosa esposa Julie com meu melhor amigo Martin, era insuportável. No dia seguinte, fui ao hospital buscar Julie e Martin ainda tinha uma semana. Esse prazo inesperado deu a Léo e a mim o tempo que tanto precisávamos. Julie se inclinou para a frente, antecipando o beijo. Ela acreditava que o fato de ter sido autorizada a voltar para casa significava que ela estava perdoada. Mas eu não a beijei na hora. Em vez disso, expressei gratidão às enfermeiras pelo cuidado prestado enquanto a levava até o carro. Mantendo a porta aberta, Julie despediu-se e agradeceu a gentileza demonstrada durante sua estada aqui. Voltamos para casa, finalmente sozinhos depois de uma semana inteira. Quando viramos na K Street, Julia quebrou o silêncio. Henry, precisamos conversar sobre isso. Eu respondi, sim, vamos conversar, mas não agora. Vamos esperar até chegarmos em casa e então discutirei tudo com você. Eu disse para Julie, revirando-me na cadeira. Eu não pude deixar de me sentir irritado olhando para ela. Você não está me ouvindo? Você quer o divórcio? Ela lutou contra as lágrimas, expressando desesperadamente seu amor por mim. Você é surdo?
Eu a interrompi bruscamente. Julie tentou falar novamente, mas me recusei a ouvi-la. Ela queria saber se nossos filhos sabiam da situação atual e se ficaram ofendidos com ela. Respirando fundo, mandei Julie calar a boca. Sim, eles sabem o que sua mãe é barata. Ela parou abruptamente e lágrimas escorreram pelo seu rosto. No final, coloquei o carro na garagem, saí com uma mala pequena e entrei em nossa casa. Eu não a ajudei a entrar em casa. Eu disse a ela que nossos filhos agora moram com Kelly e Paul. Carregando a mala, Julia subiu para o quarto. Quando coloquei a mala dela na cama, ela entrou no quarto e perguntou: Henry, o que aconteceu com a foto do nosso casamento em cima da lareira? Ela olhou ao redor da sala em busca de uma resposta. Sem dizer uma palavra, me afastei do meu objetivo e apenas olhei para ela. Ela sentiu com compreensão e sugeriu: talvez ela esteja no porão? Sinto muito, mas ela virou cinzas brancas, expliquei. Essa foto foi de grande valia para nós, principalmente por ter sido a melhor das que foram tiradas no nosso casamento. Eu a valorizava muito, sem falar no fato de que Martin pagou muito dinheiro pelo pedido dela. Quando minha esposa começou a falar sobre seu valor, eu simplesmente respondi que aquilo não significava nada para mim e que não me importava com o preço. Até pensei em enfiar isso na bunda de Martin, mas felizmente me abstive de fazê-lo. Olhando em volta, ela perguntou: Henry, onde está seu despertador? Virei-me para ela e disse claramente: ok, vamos combinar alguma coisa. Este quarto pertence a você. Cale a boca e fique atento. Desde que encontrei você e Martin neste quarto e nesta cama, não durmo aqui, retruquei. Ela olhou para baixo e assentiu. Continuei: nos próximos dias vamos fingir que estamos vivendo normalmente, mas assim que Martin tiver alta do hospital na próxima semana, discutiremos tudo. Julie balançou a cabeça. Não, eu fui estúpido. Entendo que ele era seu amigo e o que fizemos foi errado. Eu te amo. Cometi um erro, mas Martin me provocou e deixei que ele agravasse a situação. De agora em diante, não quero ter nada a ver com Martin. Bem, infelizmente isso não é uma opção. Há 10 anos foi preciso tomar medidas, concorda? Eu sei sobre Zachary. Já vi referências a ele antes, mas nunca acreditei realmente que o rosto de alguém pudesse realmente perder a cor. Eu estava errado. O rosto de Julie realmente ficou pálido com essa revelação. Henry, não consigo encontrar as palavras. Bem, então fique quieto, não até Martin chegar. Enquanto isso, aconselho você a começar a fazer uma escolha em favor da sua personalidade e do que deseja da vida. Saí da sala, ouvindo seus gritos. Não vou entrar em todas essas sutilezas de fingimento. Durante a semana seguinte, houve muitas persuasões e incidentes de portas batendo. Surpreendentemente, ela se recuperou rapidamente e até demonstrou interesse em reatar nosso relacionamento com a ajuda de maquiagem e carinho. Mas não pude deixar de balançar a cabeça em desacordo. No fundo, eu sabia que ela acreditava que se conseguisse me convencer a dormir com ela, tudo seria perdoado e esquecido. No dia seguinte, ela tentou beijar meu pescoço de novo, de brincadeira, mas eu a afastei com firmeza e exigi que ela mantivesse distância de mim. Ela jogou bem e apareceu em meu escritório com um vestido vermelho curto, o que no passado sempre despertou meu interesse instantaneamente. Para sua surpresa, a falta de reação a pegou desprevenida. Vendo minha indiferença, ela começou a chorar e recuou apressadamente para seu quarto, fechando a porta com força atrás de si. Pelo contrário, encontrei um momento engraçado nesta situação e voltei apressadamente ao meu livro. Consegui convencer Martin a ir comigo a uma reunião marcada para a próxima quarta-feira. Nos reunimos na sala. Martin parecia um tanto arrependido, mas não disse uma palavra sobre a pintura desaparecida acima da lareira. Desempenhando o papel de um anfitrião cortês, direcionei-os para seus lugares, convidei-os a sentar-se e ofereci-lhes uma xícara de café. Dadas as circunstâncias, era desnecessário ser completamente indelicado. Nossa conversa foi interrompida pela campainha. Eu me recompus e abri a porta, vendo que meu advogado estava parado na minha frente. Leury já me alertou para não ter conversas privadas com eles, então decidi seguir seu conselho.
Nós os apresentamos e deixei claro que Léo estaria presente em nossa reunião. Todos nós nos sentamos trocando olhares por cerca de meio minuto, até que Martin finalmente falou. Henry, meu irmão, apresento minhas mais profundas desculpas. Entendo que pode parecer, mas quero que saiba que este incidente foi um incidente isolado. Julie ama você, e eu também. Você é como um irmão para mim, disse ele. Levantei a mão para pausar a conversa. Quantas vezes você teve um caso com a esposa de Thomas, Martin? Eu perguntei com uma nota de desaprovação na minha voz. Martin franziu a testa. O que? Você acabou de dizer que sou como um irmão para você. O único irmão que conheço é Tom, eu disse. Só queria esclarecer a extensão do envolvimento dele com Liz. Só queria saber quantas vezes você esteve com ela, expliquei. A reação de Martin foi instantânea. Nunca, ele murmurou. Não pude deixar de prestar atenção a essa contradição. Então, acho que não sou exatamente como seu irmão. Abaixei-me e peguei um taco de cricket. Martin estremeceu visivelmente, e Julie estremeceu e instintivamente se afastou. Sentindo que Julie estava prestes a intervir, silenciei-a com um olhar severo. Antes de continuarmos, vamos esclarecer uma coisa. Há pessoas que gostariam de saber as razões desta situação. Eles estão interessados na razão de seu aparecimento, duração e direção de desenvolvimento. Estou pensando nessas questões há muito tempo, e quer saber? Eu não ligo. Não me importa se começou há 10 anos, 13 anos ou mesmo no dia do meu casamento. Não me importa o que causou isso, um acidente, um desejo passageiro, minha ausência numa fase crucial do nosso casamento, ou apenas um ato de traição. Com base em tudo que foi dito, podemos concluir que se um dia eu não tivesse voltado inesperadamente para casa, após 15 anos de experiência, a situação em que me encontrava não teria necessariamente levado ao casamento, mas não teria parado. Para enfatizar meu argumento, bati o taco no chão e fiz uma pequena pausa, deixando minhas palavras fazerem sentido. Julie abraçou-se com força e Martin tentou encolher-se numa cadeira estofada. Eu queria dizer que você me causou uma dor além de toda a compreensão. Você me incentivou a fazer o que eu achava que era incapaz há alguns dias. Como resultado, você me fez desprezar duas pessoas que eram mais queridas para mim do que qualquer coisa no mundo. Voltei-me para Martin, refletindo sobre nossa amizade de longa data, que já dura mais de 25 anos. Desde o ensino fundamental, ensino médio e faculdade, vivenciamos inúmeras lembranças juntos. Sempre fui seu amigo mais sincero, principalmente quando você alcançou sucesso nas ligas principais. Lembro-me muito bem de como chorei com você quando você teve que ir embora. Mas me sinto traído e insultado pelo seu ato de gratidão. Você me traiu ao iniciar um relacionamento com minha esposa, e até ter um filho com ela, enquanto me deixava no escuro sobre toda a situação. Seu caso com Julie acabou levando à destruição de seu próprio casamento. Os olhos de Martin se arregalaram de surpresa e ele fez uma pergunta sobre a fonte dessa informação. Assentindo solenemente, confirmei seus temores, dizendo-lhe que havia conversado com Diana sobre a situação atual. Ela me deu informações suficientes, e se eu estivesse realmente interessado, poderia juntar todo o resto. Mas este não é o tema da nossa conversa. Estamos discutindo a traição em particular. A traição da amizade. É sobre quebrar um juramento que você fez e renegar uma promessa que você me fez uma vez. Lembra-se de Martin? Ele olhou para mim confuso. Que promessa? Ele perguntou. Aquela que você deu no dia do meu casamento, onde prometeu sempre lembrar que Julie é minha esposa. Os soluços de Julie tornaram-se audíveis perto de mim, mas não prestei atenção neles. Abaixei-me, tirei um pedaço de papel dobrado e joguei para Martin. Ele pegou o documento nas mãos e o abriu. O que é? Ele perguntou com uma nota de confusão em sua voz. Expliquei gentilmente que se tratava de um pedido de teste de paternidade por ordem judicial. Houve descrença em sua resposta. Mas por quê? Você está louco? Ele gaguejou. Martinho. Eu sei sobre Zachary. Eu entendo que você o considera seu filho biológico, eu disse calmamente.
Faremos um teste de DNA para confirmar a verdade. Se descobrir que você realmente é o pai dele, então você e minha esposa infiel terão que informar Zachary sobre isso, eu disse. Quase simultaneamente, os dois pularam de seus assentos. Julie, com senso de urgência, foi a primeira a expressar suas preocupações. Henry, de que tipo de caso você está falando? Não podemos divulgar tal informação a um menino. Ele não entenderá as consequências. Pense no mal que você pode causar, ela exclamou em estado de choque. Mas eu me opus. Pelo contrário, pense nos danos que esconder a verdade pode causar. Voltei minha atenção para Martin e disse. A julgar pelo que ouvi ontem à noite, você usou Zack como ferramenta quando foi lucrativo para você. Mas agora acabou. Martin pareceu chateado e fez a pergunta. Por que Henrique? Por que envolver Zack em tudo isso? Jude entrou na conversa, perguntando-se sobre os benefícios de arruinar a vida de Zack, ao que respondi. Em vez disso, trata-se de salvar a vida de Zack, Julie. Eu não fui o iniciador disso. Eu definitivamente não quis dizer isso, mas vou até o fim. Ele estará ciente e você também terá que participar. Não vamos esquecer que você também o atraiu quando esqueceu algumas coisas. Por exemplo, que você era minha esposa e meu amigo mais próximo. Zack merece uma vida baseada na verdade, não no engano. Martin, há boas razões para esta decisão. Um deles é visível em sua própria vida. Por que você largou o beisebol? Perguntei. Martin parecia desconfortável. Por razões médicas, você sabe. Quais são exatamente as razões médicas? Não importa, eu vou te explicar. Distúrbios neurológicos e hipertensão, mencionou Diana, refutando as informações que tenho. Ela alegou que você foi diagnosticado com esclerose múltipla em estágio inicial, Martin. Essas palavras deixaram Martin sem palavras pela primeira vez e eu aproveitei esse momento. Em desespero, procurava uma forma de prolongar e fortalecer esse sentimento. Eventualmente ele conseguiu perguntar, Diana te contou? Confirmando, respondi que sim. A pressão alta não é hereditária, Martin? Ele confirmou, sim, é. De repente, Julie se levantou, incapaz de conter sua raiva. Você é uma pessoa sorrateira. Fiquei acordado à noite confortando-o quando ele estava lutando contra o sarampo. Em momentos de medo, lutei destemidamente contra os monstros escondidos em seu armário. A paternidade vai além da genética. Estendi uma segunda folha de papel com os resultados dos testes de DNA de nossos filhos. Sim, tomei a iniciativa e testei as 3 crianças. A carta do laboratório mostrou que eu realmente sou o pai de Steven e Raquel, e Zachary é irmão deles. Mas, ao mesmo tempo, descobri que não sou o pai biológico de Zachary. A menos que meu cônjuge estivesse em um relacionamento com alguém que não fosse você. Acredito que os resultados do DNA confirmarão que você é o pai de Zack. Entregando-lhe outro pedaço de papel, apresentei uma ordem de restrição, segundo a qual ele deveria estar a pelo menos 100 metros de distância de mim, dos meus filhos e da minha casa. A violação desta ordem resultará em prisão. Isto não é apenas para minha proteção, mas também para sua proteção. Se eu encontrar você novamente logo depois disso, não posso prever minha reação, eu disse ameaçadoramente. Marty olhou para o papel em sua mão, sua expressão refletindo o medo de uma cobra pronta para atacar. Olhando para o meu relógio, verifiquei a hora. Temos apenas 5 minutos antes de entrar em vigor, então se você tem algo a dizer, diga mais rápido. Assim que recebermos os resultados do teste, poderemos determinar quando e como reportar isso ao Zack. Pelo que entendi, você não existe mais para mim. Não tenho nenhum desejo de ver você, ouvir falar de você ou falar com você nunca mais. Está claro? Surpreendentemente, ele demonstrou sabedoria momentânea. Ele caminhou lentamente até a porta e segurou a maçaneta. Quando ele passou por mim, chamei seu nome suavemente com uma nota de ternura na voz. Ele se virou para mim, completamente inconsciente do que estava prestes a acontecer. De repente, sua visão clareou e ele olhou para mim com olhos sinceros e tristes. Ouvi um sussurro baixo e de desculpas, e então ele saiu,
deixando Julie e eu sozinhos com nossos demônios pessoais. Julie se levantou e foi até a cozinha, servindo-se de uma xícara de café. Você quer? Ela sugeriu. Recusei, balançando a cabeça, e ela voltou para a sala e se acomodou no sofá. Depois de tomar um gole de café, ela olhou ao redor da sala como se fosse seu último olhar. Era exatamente isso que eu queria, que ela percebesse a seriedade do seu ato. Sentindo-me obrigado, fui para a cozinha. Tirei uma xícara do armário e coloquei Gentleman Jack nela, enchendo-a até a metade, e coloquei 2 cubos de gelo. Sentindo-me forte, voltei para a sala, onde o olhar fixo de Julie ainda estava voltado para mim. Depois de tomar um pequeno gole, criei coragem e contei a minha verdade. Julie, nosso casamento chegou ao fim e acho que é hora de nos divorciarmos. A princípio ela abriu a boca, mas rapidamente fechou os olhos, sucumbindo às lágrimas. Reunindo forças, continuei, querendo entender uma coisa. Julie, só quero saber por quê. Sem explicações psicológicas, sem desculpas, apenas um simples porquê. Por que você fez isso? Por que com Martin? Após uma breve pausa, Julia pensou por um momento antes de encontrar meu olhar novamente. Fiz isso porque pude, ela respondeu simplesmente. Então ela continuou, lembrando-se da época em que nosso aniversário foi perdido e tivemos que comemorar com nós 3. Fiquei furioso. Naquela noite, Martin estava por perto e fomos jantar. Martin estava sempre presente, quase como um membro da família. Naquela noite, sob o efeito do álcool, a situação agravou-se. Ele começou a me molestar e eu, em estado de intoxicação alcoólica e raiva, sucumbi. A experiência foi intensa e não procurei confirmação ou relato detalhado do ocorrido. Eu quero uma explicação. Ela tomou um gole de café, pensando. Sempre tem que haver um motivo? Às vezes as pessoas fazem coisas sem nenhum motivo específico. Admito que esse comportamento foi inapropriado. Peço sinceras desculpas por machucar você. Durante minha longa permanência no hospital, tive tempo suficiente para refletir sobre esse assunto, o que me levou à constatação. A única explicação que posso dar é que o achei agradável. Sua presença frequente dava a impressão de que eu tinha 2 maridos, o que acabou se tornando uma combinação ainda mais agradável para mim. Ele estava presente quando eu queria sua companhia e ausente no resto do tempo. É importante notar que nunca o amei de verdade. Eu simplesmente apreciei a oportunidade de às vezes fazer uma pausa em nosso relacionamento íntimo. Nesse sentido, você sempre foi um parceiro experiente e atencioso. Nunca reclamei, mas de vez em quando queria alguém novo. Martin sempre esteve presente, mas nosso relacionamento se baseava exclusivamente na intimidade. Não foi um apego emocional para nenhum de nós. Balancei a cabeça, reconhecendo que poderia entendê-la até certo ponto. Para ser honesto, muitas pessoas fazem as coisas simplesmente porque podem. Agradeço sua honestidade sobre a situação, mas não posso deixar de me perguntar, por que tinha que ser meu melhor amigo? Você não poderia ter usado alguma desculpa para encontrar outra pessoa para um caso de uma noite? Por que isso acontece há mais de 10 anos? Como já mencionei, Martin encontrou-se em um lugar conveniente e com grande desejo participou de nosso caso. Mantendo minhas ações dentro da estrutura de nossa família, tentei me absolver da culpa por trair você. Você nunca quis outro parceiro? Henry, estou me oferecendo para passar uma noite de intimidade puramente física com outra pessoa. Não será um compromisso de longo prazo, apenas um encontro com alguém novo. Este é um desejo comum da maioria das pessoas. Mas nunca tive um caso e nenhuma outra mulher deu à luz o meu filho. Lembrei-lhe esse fato, o que a fez estremecer. Então, o que vamos fazer a seguir? Eu te amo muito. Meu amor por você não tem limites. Eu não quero me divorciar. Eu me pergunto, Julie, o que nosso casamento significa para você? Perguntei. A pergunta a pegou desprevenida e ela ficou momentaneamente surpresa. Refletindo, ela reconheceu que o casamento é realmente um compromisso entre 2 pessoas que se amam profundamente. Envolve a promessa de sermos fiéis e apoiarmos uns aos outros.
Sua voz sumiu quando ela percebeu o enorme significado de suas palavras. Não pude deixar de sorrir com a resposta dela. Mas não pude deixar de me perguntar, e como me encaixo nisso tudo? E nossos filhos? Mas e a nossa vida, que construímos juntos com tanto esforço? Gostaria de compartilhar minha opinião sobre o casamento. Para mim significa uma união, uma fusão de duas vidas harmoniosamente entrelaçadas. Você afirma que seu relacionamento com Marty é extremamente íntimo, mas a intimidade física é parte integrante de uma conexão compartilhada. Quando você tenta isolá-la e separá-la, a união inevitavelmente fica mais fraca. O casamento pode ser comparado a um organismo composto por vários componentes essenciais, como confiança, amor, alimentação, contato, respeito. Qualquer separação destes elementos leva à separação de todos os aspectos do casamento. Entrar em um relacionamento íntimo com alguém que não seja o cônjuge significa uma quebra de confiança. Isso indica falta de honra, respeito e amor pelo seu parceiro. Como você poderia acreditar que tal comportamento não prejudicaria o casamento? Lágrimas brotaram dos olhos de Julie novamente. Henrique, me desculpe. Me desculpe por ter feito uma coisa estúpida, mas eu te amo mais do que tudo no mundo. Estou pronto para fazer qualquer coisa para salvar nosso casamento. Apenas me guie. Diga-me quais passos devo tomar. Eu olhei para ela considerando suas palavras. Honestamente, Julie, parece-me que você pensa que me ama, mas suas ações contradizem isso. Se foi um erro único, talvez eu pudesse perdoar, mas foi um caso de longo prazo que durou anos e até levou ao nascimento de um filho. Mas Henry, eu nunca o amei. Você não entende? Ele era apenas um amigo, nada mais. Meus sentimentos por ele nunca foram nada comparados ao que sinto por você. Ela se opôs, mas balancei a cabeça, incrédula. Ele era realmente apenas um caso para você? Esse pensamento só aumentou minha dor. Se você foi capaz de enganar Martin sem qualquer hesitação, então por que você ou eu acreditamos que não encontraríamos outra pessoa para trair? Foi apenas um ato físico. O amor verdadeiro significa devoção constante e completa ao seu cônjuge, não engano e infidelidade. Como advogado, espero que você entenda o compromisso solene que assumimos no dia do nosso casamento. Você discutiu sobre mim. Você conseguiu o que queria e nunca pensou em como isso afetaria minhas emoções e nossos filhos. Eu nem te reconheço mais, Julie. Devo admitir que Julie foi gradualmente aceitando o fato de que tudo poderia acabar não a seu favor e as consequências de sua traição poderiam ser mais graves do que o esperado. Mas o que realmente me surpreendeu foi a sua incapacidade de compreender por que eu estava tão profundamente magoado. Ela acreditava sinceramente que havia uma diferença entre suas ações com Martin e comigo, sem perceber ao mesmo tempo que estávamos falando de consequências mais graves. Julie, vou fazer uma última tentativa de me comunicar com você, mas depois disso, terminei. Ok, ela respondeu suavemente com uma nota de resignação. Julie, com seu comportamento você violou o voto que fizemos no casamento. Com sua traição, você causou um trauma profundo em mim e em nossa família. Quero deixar claro que não posso mais confiar em você. Até recentemente, considerava nosso casamento forte e confiável. Mas agora descobri que você está me traindo há mais de uma década. Fiquei sabendo que enquanto compartilhava com você os detalhes de minhas próximas viagens, você estava organizando reuniões secretas com Martin. Você alegou que me amava, mas ao mesmo tempo iniciou um relacionamento íntimo com Martin simplesmente porque podia. Mostra que estar perto de Martin é mais importante para você do que nosso casamento. Cada vez que olho para você, lembro-me de um ato de infidelidade que aconteceu em nossa própria cama. Por favor, entenda que eu não sentia nada por Martin Henry. Você não consegue entender isso? Eu te amo, ela sussurrou suavemente. Eu não conseguia entender que tipo de palavras saíam de sua boca. Fazendo uma pausa para organizar meus pensamentos, respondi, deixe-me tentar entender como você entende o amor. Em primeiro lugar, você considerou aceitável ter um caso com Martin no nosso aniversário apenas porque estava chateado com minha ausência a negócios. Apesar de se sentir culpada, você continuou tendo um caso com ele. Chegou até ao nascimento de um filho juntos.
Mesmo quando Diana se divorciou de Martin por causa de suas ações, você não terminou seu relacionamento com ele. Durante 10 anos, quando eu não estava em casa, você continuou namorando Martin. A situação só piorou desde que você decidiu não tirar folga do trabalho para ficar comigo, seu amoroso marido, e em vez disso planejou passar um tempo com seu amigo Martin, a quem você chama de amigo pato. Você pode pensar nisso como amor, mas para mim parece maus tratos. Não suporto esse tipo de amor, eu disse com óbvia decepção. Na última mensagem, depois de me acalmar um pouco, expressei minha decepção com a forma como você e Martin trataram a mim e a nossa família. Acontece que a maioria dos nossos amigos sabia da sua infidelidade, e meus filhos e eu não sabíamos disso. Decidi procurar um novo círculo de amigos, pois nenhum dos nossos amigos atuais teve a decência de me informar sobre suas ações enganosas. Esta é uma traição que não posso aceitar. Meu coração afundou quando vi que você e seu amante estavam tentando encontrar a solidão em nosso sagrado leito conjugal, sem prestar atenção ao fato de que nossos filhos dormiam pacificamente no corredor ao lado. Essa traição me causou um sentimento de completo desgosto. Quem você se tornou? Dói-me dizer isto, mas você se tornou uma esposa mentirosa e infiel. Henry, estou numa busca desesperada por uma solução para salvar o que sobrou do nosso casamento desfeito. Não suporto a ideia de perder você. Peço que você entenda que isso não é tão fácil de consertar. Lançando um olhar furioso para ela, pronunciei as palavras que continham a verdade absoluta. Não há absolutamente nada que você possa fazer para salvar nosso casamento, mas você precisa encontrar uma maneira de restaurar seu relacionamento com nossos filhos. Saiba que meus filhos e eu discutimos repetidamente com sinceridade as consequências de suas ações para nossa família. Quando eu disse a ela que Steven prefere ser chamado de Trevor e está pensando em mudar de nome, ela imediatamente caiu no chão, enrolada. Parecia que esta notícia a pegou de surpresa e a deixou em estado de choque. No final, ela conseguiu se levantar e declarar que não me daria o divórcio, insistindo que deveríamos continuar sendo uma família. Em resposta a isso, levantei-me, não pude deixar de rir da oferta dela e recusei terminantemente. Como resultado, nossa conversa se transformou em uma briga acirrada, que só trouxe uma discórdia ainda maior entre nós. A situação parou quando ordenei que ela ficasse quieta e atenta. Deixei claro para ela que terminaríamos nosso casamento, independentemente de ser uma maneira fácil ou difícil. Ofereci-lhe 2 opções e dei-lhe a oportunidade de escolher uma delas. Além disso, informei-a sobre minha conversa com as crianças. Expliquei que estava planejando transformar o porão em apartamento para a mãe deles, para que eles pudessem ter acesso quando quisessem. Infelizmente, eles não gostaram da ideia. Eles se sentiram tristes, irritados e desconfortáveis, porque seus amigos sabiam da situação de sua mãe. Eles escolheram se mudar. Tenho muito orgulho dos meus filhos. Para ficarmos juntos, decidimos mudar para uma nova casa e começar do zero. Julie não conseguiu conter as lágrimas quando descobriu que as crianças queriam morar comigo. Já aluguei uma casa de 4 quartos em outro distrito escolar. Depois que as crianças descobriram a verdade sobre a nossa situação e os amigos descobriram a sua traição, todos concordamos que era simplesmente necessário recomeçar a vida em um lugar desconhecido. Os transportadores devem chegar amanhã de manhã para levar as coisas para nossa nova casa. Quanto à cama em que encontrei você com Martin, você pode ficar com ela se quiser. Julie ficou furiosa e exigiu que eu não falasse sobre ela e Martin. Eu disse a ela que tenho o direito de me comunicar com ela como quiser. Além disso, eu disse a ela que agora ela tem o direito de se encontrar com qualquer pessoa, sem medo de que o marido descubra suas ações. Quando a situação se acalmou, alguns minutos depois, apresentei-lhe opções possíveis. Concordamos em dividir tudo igualmente, 50-50. Ficarei com a custódia dos filhos e nosso divórcio será baseado em diferenças irreconciliáveis. Julie fará contribuições mensais para as mensalidades da faculdade. Assegurei-lhe que não a impediria de passar tempo com as crianças, mas que elas não poderiam pernoitar ou vir visitá-la quando ela tivesse companheiros do sexo masculino. Ela tinha que pagar pela casa, a menos que decidisse vendê-la, caso em que os lucros seriam divididos igualmente. Além disso, ela teve que assumir a responsabilidade por seu BMW.
Foi uma opção mais fácil, mas preferi seguir um caminho mais complexo. Se ela tivesse decidido contestar a decisão, eu teria obtido o divórcio com base no seu adultério. Eu teria buscado a custódia exclusiva dos filhos e ela teria sido obrigada a pagar pensão alimentícia. Lembrei-lhe que tinha todas as provas necessárias, uma vez que a tinha apanhado no local do crime e, além disso, havia um depoimento à polícia. Coletarei evidências de relatórios policiais e de registros hospitalares para confirmar as acusações contra você. Também é importante considerar a ex-mulher de Martin e os nossos amigos como possíveis testemunhas neste caso. Pelas circunstâncias do caso, tenho certeza de que não será difícil para mim obter a guarda dos filhos. Também buscarei o pagamento de pensão alimentícia e lutarei ativamente para que Zack fique comigo. É improvável que os serviços sociais considerem você ou Martin candidatos adequados para pais. Quanto à divisão de bens, seria justo dividi-la 80-20 avós a meu favor. A casa terá de ser vendida e terá um prazo de 15 dias para encontrar um novo local de residência. Quero enfatizar mais uma vez que não tenho intenção de privá-los completamente de filhos, mas eles não poderão pernoitar ou vir visitá-los quando você tiver convidados. Ela desprezava uma das condições sob as quais teve que retornar ao seu nome de solteira, Simons. Eu era categoricamente contra ela ter o mesmo sobrenome dos meus filhos, embora entendesse que era imaturidade da minha parte. Léo e eu decidimos ir tomar uma bebida no pub mais próximo, deixando Julie sozinha. Eu esperava que isso lhe desse tempo suficiente para refletir sobre o que havia perdido e as possíveis consequências. Nas semanas seguintes, Julie fez várias tentativas de se reconciliar comigo, mas me recusei a me comunicar com ela. Relatei os telefonemas dela às autoridades, e eventualmente, ele percebeu que suas mensagens não eram bem-vindas. Decidimos vender nossa casa e Julie mudou-se para um apartamento de 2 quartos. Sempre que nossos caminhos se cruzam, ela continua expressando remorso por tudo o que aconteceu, mas não acredito que ela realmente entenda a enorme dor que causou a mim e aos nossos filhos. 4 anos se passaram e Julie finalmente escolheu o caminho de menor resistência. Ainda buscamos ativamente a ajuda de psicólogos, nos esforçando para seguir em frente na vida. Trevor, nosso filho mais velho, está agora com 17 anos e está chegando ao fim de sua carreira escolar como graduado. Ele foi aceito na UVA e está ansioso para começar a faculdade. Raquel, nossa caçula, tem agora 15 anos. Ela está no 2º ano do ensino médio, ansiosa por namorar e aspirando a tirar carteira de motorista. Enquanto isso, Ak, um estudante de 14 anos, pratica esportes ativamente. Os resultados do teste de DNA mostraram que Martin é de fato o pai biológico de Zack. Nesse sentido, Martin e Julie decidiram conversar com Zack sobre esse fato. Infelizmente, a conversa não correu bem para eles, pois Zack expressou o desejo de nunca mais ver Martin, afirmando firmemente que sou seu verdadeiro pai e sempre serei. Felizmente, com a ajuda de Laurie, conseguimos que eu adotasse legalmente Zack, e agora ele está ansioso para entrar no 2º ano do ensino médio. Os filhos não conseguiram se reaproximar da mãe, que agora vive muito esse momento. Percebi que ela havia perdido muito peso e parecia um tanto pálida. Cerca de 6 meses após o divórcio, decidi começar a namorar novamente e fiquei genuinamente surpreso com a quantidade de mulheres que demonstraram interesse em mim. Parece que ouvi rumores de que permaneci fiel aos meus votos matrimoniais e pretendo ficar com apenas uma pessoa. Graças aos meus filhos e amigos que continuam a me apresentar a potenciais parceiros, há esperança de encontrar alguém especial. E quando eu a encontrar, pode ter certeza que me entregarei completamente a ela. Vamos falar sobre nossas opiniões individuais sobre o casamento. Atualmente, gerenciar 3 adolescentes consome todo o nosso tempo e esforço. Recentemente, conheci uma mulher encantadora em um restaurante. Por coincidência, Julie estava lá. Quando percebi que ela estava me observando beijar outra mulher, as lágrimas de Julie correram como um riacho. Ela congelou no lugar e depois caiu no chão. Naquele dia, Julie sofreu um micro AVC, seguido de um segundo. Foi doloroso para mim observar seu estado grave, principalmente quando descobri que ela estava paralisada. Não consegui conter as lágrimas depois de saber dessa notícia.
Então ouvi dizer que depois dessa tragédia Julie e Martin a abandonaram, deixando-a sozinha em uma cadeira de rodas. Agora, Julia mora sozinha e enfrenta suas próprias dificuldades. As crianças não querem manter comunicação com a mãe. Fui recomendado a buscar a opinião de pessoas que não conhecem a minha situação e é por isso que estou aqui. Meu nome é Sofia. Tenho 31 anos e sou casada com Henry, que tem 33 anos. Estamos casados e felizes há 10 anos e juntos há quase 13 anos. Há 2 filhos em nossa família, uma menina de 9 anos e um menino de 8 anos. Antes do meu casamento, Henry foi o único homem com quem namorei e ele teve 3 namoradas antes de começarmos a namorar. Nosso casamento foi uma união maravilhosa, caracterizada por abundância de amor, alegria e pela presença de uma família querida. Ao longo de todos os anos que passamos juntos, nosso relacionamento continuou a trazer profunda satisfação para nós dois, inclusive para meu marido, Henry. Mas foi nesse momento que cometi um erro grave que causou danos irreparáveis. Tudo começou com o fato de que durante o treino de futebol da minha filha encontrei um homem a quem chamaremos de Adam. Adam era pai de uma menina de 6 anos que jogava em uma liga um nível abaixo da liga da minha filha. Tendo a oportunidade de trabalhar em casa, teve a oportunidade de assistir a treinos e jogos de futebol. No início, nos comunicamos com ele, ficando ao lado de outros pais e observando nossos filhos, mas no final essas conversas tomaram um rumo desagradável quando ele confessou seu profundo carinho por mim. Deixei claro, em termos inequívocos, que tinha um casamento feliz e que precisávamos parar de nos comunicar. Para seu crédito, ele respeitou meus limites e recuou. Embora eu tenha rejeitado seus avanços, devo admitir que, por alguma razão inexplicável, encontrei consolo na atenção. Agora, pensando bem, entendo a ilegalidade das minhas ações, mas sinto que devo ser honesto e compartilhar minhas verdadeiras emoções. Depois de um tempo, ele criou coragem e me convidou para tomar um café em uma das cafeterias da cidade vizinha. A princípio recusei o convite, mas no final mudei de ideia e concordei em me encontrar com ele. Ao mesmo tempo, deixei claro que esse encontro tomando uma xícara de café seria algo pontual e não esperava mais nada. Percebi que conversar com ele não era apenas considerado traição, mas também um ato flagrante de desrespeito para com meu marido e minha família. Mas não consegui resistir. Quando nosso encontro pessoal terminou e fomos treinar nossos filhos, ele se dirigiu a mim com um pedido. Ele me pediu para ir à casa dele no dia seguinte, no mesmo horário. Entregando-lhe um pedaço de papel com seu endereço residencial, hesitei e respondi: "Sinto muito, mas não posso." Mas naquele momento, ele se inclinou e beijou-me suavemente nos lábios. Para minha vergonha, devo admitir que não apenas retribuí o beijo, mas também o beijei novamente quando ele se afastou. No dia seguinte, nos encontramos na casa dele e entramos em ação. Não houve conversas ou expectativas preliminares, apenas iniciamos um relacionamento íntimo. Mas quando olhei as fotos de sua linda esposa e filho, fui dominado por uma onda de decepção comigo mesmo. Pensamentos sobre Henry e nossos filhos me assombravam e, com lágrimas nos olhos, confessei a Adam que não seria capaz de repetir esse erro. Depois de nos limparmos e nos vestirmos, fomos para nossos carros treinar. Assim continuou durante a semana seguinte. Evitei deliberadamente Adam durante o treinamento de futebol e, quando finalmente criei coragem e voltei a conversar com ele, expressei o desejo de nunca mais me cruzar e de não trocar nenhuma palavra com ele. Em resposta, ele me entregou um bilhete com o nome e endereço de um hotel localizado em uma cidade vizinha. Ele disse que gostaria que nos encontrássemos lá amanhã no horário habitual, mas que entenderia se eu não fosse. Sem hesitar, recusei resolutamente o convite e saí rapidamente. Não consegui dormir a noite toda, pensando o tempo todo nessa situação misteriosa. Se esse segredo se tornasse conhecido, sem dúvida destruiria meu casamento e minha família. Mas ingenuamente pensei que a probabilidade de isso se tornar conhecido era pequena, visto que a nossa comunicação se limitava exclusivamente a conversas orais e notas manuscritas, sem chamadas e mensagens de texto. Apesar de inicialmente não querer ir à reunião, no final sucumbi às emoções e fui contra o bom senso. Como no caso do nosso primeiro encontro, comecei a chorar e disse a Adam, em desespero, que não poderíamos repetir esse erro. Surpreendentemente,
desta vez ele concordou com meus sentimentos. O risco que corremos durante os nossos momentos íntimos sem dúvida valeu a pena. Após a separação, decidimos conscientemente ficar afastados por um mês inteiro, abstendo-nos de qualquer comunicação direta, exceto raras trocas de opiniões durante treinos ou jogos de futebol, quando nos comunicamos com outros pais. Mas o que realmente me assustou foi o encontro inesperado do meu marido Henry e Ada em um dos jogos. Eles não apenas iniciaram uma conversa, mas se aprofundaram em uma discussão profunda que durou mais de 20 minutos. Isso me deixou com um sentimento misto de ansiedade e estranha intriga. Avancemos para um momento significativo da minha vida, no dia D, quando meu marido revelou minha infidelidade, acontecimento que acabou sendo o mais terrível da minha vida. Durante nossa conversa no treino de futebol no dia anterior, Ada e eu chegamos a um entendimento mútuo de que, devido ao nosso casamento feliz e ao amor por nossos cônjuges e filhos, não podemos mais nos encontrar. Infelizmente, cometi um grave erro ao concordar com a última reunião. Entendo que alguns de vocês possam duvidar de minhas palavras, mas garanto que esta é a pura verdade. Chamamos esta reunião de dia D, o que significou o seu fim. Incapaz de suportar as fotos da esposa e do filho de Ada em sua casa, ofereci-me para nos encontrarmos em minha própria casa. De acordo com o plano original, ele teria que estacionar na rua seguinte e caminhar até minha casa. Chegando ao local, ele virá até a porta lateral, onde esperarei para deixá-lo entrar. Como estava chovendo um pouco e não havia ninguém à vista, achei que ele conseguiu passar despercebido. Depois de levá-lo ao nosso escritório no segundo andar, que também servia de quarto de hóspedes, nos encontramos. Quero enfatizar que jamais faria tal coisa em nosso leito conjugal, ao contrário do que aconteceu na casa de Ada. Meu amor e respeito por meu marido são fortes demais para que eu sequer pense em tal traição. Como isso significava o fim do nosso tempo juntos, antes de realmente mergulharmos neste momento, muitos abraços e beijos nos esperavam. Meu marido entrou no quarto e sentou-se ao lado da cama, filmando o que estava acontecendo. Eu não sabia quanto tempo ele ficou ali antes de finalmente exclamar: "O que está acontecendo aqui?" Chocados com sua presença, Ada e eu rapidamente nos levantamos e seguimos caminhos separados. Dominado pela emoção, comecei a soluçar, pedindo desculpas a Henry e tentando desesperadamente esclarecer a situação. Mas o que exatamente precisava ser explicado? Eu não consegui descobrir o que era. Naquele momento, essas foram as únicas palavras que me vieram à mente. Eu não conseguia descobrir o que havia acontecido com Adam, mas ele estava em pânico e tentou desesperadamente contornar Henry, que estava bloqueando a porta resolutamente. Henry, que tinha 1,80 m de altura e pesava cerca de 110 quilos, provou ser um obstáculo intransponível. Ao contrário dele, Adam, que tinha 1,80 m de altura e pesava cerca de 160 quilos, não representava nenhum perigo. Sua fraca tentativa de avançar até Henry levou a um golpe, e como resultado ele caiu no chão. Adam rapidamente se levantou e atacou Henry novamente, mas em resposta, Henry deu um passo à frente e o empurrou para trás com força. Adam foi empurrado com força, e como resultado ele caiu para trás e bateu na grade da janela, após o que caiu da janela. Ele pousou em um grande arbusto que crescia em frente à nossa casa, completamente sem roupa. Dominada pela dor, comecei a chorar e implorei a Henry que parasse com suas ações, temendo pela segurança de Adam. Além disso, eu queria desesperadamente proteger Henry de possíveis consequências. Em resposta, Henry olhou para mim ameaçadoramente e desceu rapidamente as escadas, deixando-me preocupada com a possibilidade de ele prejudicar Adam e com medo de que meu marido enfrentasse consequências legais. Cobrindo-me com um cobertor, olhei pela janela e observei Adam tentando se libertar dos arbustos. Embora houvesse arranhões e ferimentos visíveis em seu corpo, eles pareciam mais superficiais do que sérios. Enquanto isso, Henry saiu de casa e, pegando o celular de Ada nas mãos, começou a exigir dele um código de acesso. Sentindo medo, Ada implorou desesperadamente por misericórdia, convencendo Henry a não machucá-lo e a não se envolver com sua esposa Kate. A frustração tomou conta de Henry e ele começou a ameaçar cruelmente Adam, insistindo: "Me dê o código imediatamente, caso contrário você será o responsável." Adam rapidamente lhe deu o código e Henry rapidamente o digitou no telefone. Depois disso,
Henry discou o número de Kate, se apresentou e contou sobre sua situação atual quando estava ao lado do marido dela, sem roupa, porque acabará de flagrá-lo tendo um ato íntimo com sua própria esposa. Depois de mais trocas de opiniões e palavras de conforto, Henry deu nosso endereço a Kate e encerrou a conversa. Naquele momento, notei que um vizinho se aproximou de nós, manifestando preocupação com o bem-estar de Henry. Embora Henry tenha respondido negativamente, ele garantiu ao vizinho que iria lidar com a situação. Após receber a ligação, Henry expressou sua gratidão e confessou que nos pegou na cena do crime. Nosso vizinho disse que sentiu algo suspeito quando percebeu um homem escondido perto de nossa casa. A princípio, ele suspeitou que estávamos falando de um arrombamento, até que me viu abrir a porta e deixar o homem entrar. Percebendo a gravidade da situação, nosso vizinho resolveu entrar em contato com Henry. Em resposta, Henry garantiu-lhe que pretendia contactar as autoridades e denunciar o incidente. Ao ouvir isso, Adam sentiu que seu desgosto se tornou óbvio. Ele começou a chorar e começou a pedir de forma convincente a Henry que mudasse de ideia sobre entrar em contato com a polícia. Nesse momento, ele ficou sem roupa e seu corpo tremia incontrolavelmente. Em desespero, liguei para Irish, implorando-lhe que não contactasse as autoridades, mas os meus pedidos foram ignorados enquanto ele continuava a telefonar. Poucos minutos depois, a polícia chegou ao local. Henry, acompanhado do nosso vizinho, teve uma longa conversa com o policial na rua, apontando para a casa do vizinho e depois para a janela do nosso escritório. Depois chegaram ao arbusto onde Adam estava sentado, curvado e soluçando. O policial pediu permissão a Henry para levar as roupas de Adam. Henry concordou em atender a esse meu pedido. Assim que ouvi o som da porta sendo aberta por Irish, subi correndo as escadas com lágrimas nos olhos, desculpando-me desesperadamente e confessando meu amor por ele. Mas ele nem olhou para mim. Em vez disso, ele simplesmente pegou as roupas e os sapatos de Adam espalhados pelo chão e pelas escadas, e sem dizer uma palavra, saiu. O policial então entregou as roupas a Adam, que se vestiu de maneira estranha. Foi uma visão absolutamente humilhante. Naquele momento, Adam sentiu hiperventilação e seu corpo continuou a tremer incontrolavelmente. Foi completamente incomum para mim observar tal reação, e ficou claro que ela era causada por ansiedade, choque e frio arrepiante. Sentado à janela, observei o policial interrogar Adam, embora, por causa das telas da janela bloqueando a visão, eles não tenham notado minha presença. Oferecendo palavras de conforto, o oficial pediu a Adam que se acalmasse e relaxasse. No final, ele conseguiu. Em tom arrependido, Adam assumiu total responsabilidade pelo ocorrido, acreditando que merecia as consequências. Ele contou a verdade sobre o que aconteceu e admitiu que correu para Henry com o desejo de escapar. O policial perguntou se Henry estava defendendo ou atacando quando o empurrou. Adam respondeu que foi uma reação defensiva. Fiquei aliviado ao saber que Adam não acusou Henry por engano. Enquanto isso, um grupo de vizinhos se reuniu na rua, e o vizinho que me denunciou ao Henry explicou-lhes a situação. Fiquei impressionado com o constrangimento e comecei a chorar ainda mais. Voltando à conversa entre o policial e Adam, o policial perguntou se ele queria prestar queixa, ao que Adam recusou, expressando sua única intenção de ir embora e jurando nunca mais incomodar nossa família. A esposa de Adam, Kate, chegou e estacionou na nossa frente. Meu marido saiu para cumprimentá-la e seguiu-se uma breve conversa. Enquanto isso, Adam correu até ela em lágrimas e implorou por perdão, mas ela o ignorou completamente. O policial se aproximou de Kate, e embora eu mal a ouvisse, ela expressou um desejo urgente de que Adam mantivesse distância. A este respeito, o oficial ordenou que Adam se afastasse. Ele deu um passo para trás, sua expressão estava cheia de traição e lágrimas escorriam por seu rosto. Após uma breve conversa com Henry e Kate, o policial entrou em casa querendo falar comigo. Descendo as escadas, ele me chamou, exigindo minha presença para uma conversa. Concordando com seu pedido, pedi um tempo para me vestir. Quando tudo ficou pronto, apresentei meu depoimento ao policial. Quando nossa conversa terminou, ele me informou que meu marido estava me pedindo para sair de casa voluntariamente. Tendo expressado minha discordância, disse firmemente ao oficial que não queria obedecer.
Percebi que precisava conversar com meu marido e me aproximei dele. Ele admitiu que eu precisava discutir tudo, mas disse que seria útil se eu saísse, pelo menos à noite, para lhe dar a oportunidade de ficar em paz e sossego. Essa sugestão me surpreendeu e comecei a chorar incontrolavelmente. Depois de perguntar se eu tinha alguém a quem pudesse recorrer, ele perguntou sobre meus pais. Confirmei que poderia ligar para eles e por acaso ouvi a voz de minha mãe conversando com Henry na varanda. A expressão em seu rosto me chocou, obrigando-me a pedir desculpas e admitir meus erros grosseiros. O policial avisou minha mãe que era do meu interesse ficar com ela por um tempo, pelo menos até a situação se acalmar. Eu a segui escada acima para arrumar minhas coisas e notei sua raiva silenciosa enquanto ela arrumava suas coisas. Era óbvio que ela estava fervendo de raiva, sentindo-se ao mesmo tempo envergonhada e profundamente decepcionada com minha ação. Quando descemos as escadas e saímos para a rua, só havia um policial parado, acompanhado por um grupo de vizinhos conversando na calçada. O policial nos informou que Henry tinha ido buscar as crianças na escola. Dizendo que Henry levaria as crianças para o treino e as convidaria para almoçar, pediu que fechassem e trancassem a porta. Henry me garantiu que entraria em contato comigo em alguns dias para discutir outros assuntos. Ao voltar para a casa de meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai me censuraram porque meu casamento estava sendo destruído. Pedi desculpas sinceramente e expliquei que queria reconquistar a confiança de Henry. Meu pai afirmou categoricamente que isso era impossível e me aconselhou a começar a me preparar para o divórcio. Lágrimas escorreram pelo meu rosto por causa de suas palavras, e minha mãe perguntou por que ele fez tal declaração. Ele se desculpou por não ter respondido antes e explicou que precisava de tempo para pensar sobre as coisas. Apesar de me sentir ofendido e rejeitado, tentei compreender o seu ponto de vista e concordei com uma reunião no sábado. Não pude deixar de me preocupar com a forma como meus filhos me perceberiam depois de ouvir suas explicações sem a minha participação. Henry anunciou que apresentou acusações contra Adam e obteve a proibição temporária de entrada no país por um período de 30 dias. Esta notícia teve um forte efeito sobre mim porque tudo o que eu queria era que esta terrível provação acabasse. Além disso, o incidente foi descrito em detalhes na seção policial do nosso jornal distrital. Embora não mencionasse nomes e números de casas específicos, o nome da nossa rua não deixava dúvidas sobre o que havia acontecido. Além disso, a informação se espalhou pela videira, não deixando dúvidas de que nossa família virou assunto de discussão entre conhecidos. No sábado, ansioso por um novo encontro com Henry, fiquei nervoso. Acompanhados de meus pais, chegamos à casa de Irish, e eles decidiram esperar na varanda enquanto nos encontrávamos dentro de casa. Pedi que fossem embora, mas Henry insistiu na presença deles, explicando que era estranho para ele ficar sozinho comigo. Fiquei surpreso com sua descrença. Tentando abraçá-lo, ele ergueu as mãos, deixando claro que eu mantive distância. Quando nos sentamos na cadeira, ele me entregou os papéis do divórcio. Dominado pela emoção, lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu abria meu coração para ele. Implorei e repeti minhas desculpas, expressando meu amor por ele e somente por ele. Mas, em resposta, ele declarou com desdém que eu realmente não o amava e, com determinação inabalável, começou a explicar o que fazer com os documentos. Apesar da minha persuasão, eu procurava desesperadamente uma oportunidade para discutir o que tinha acontecido, mas ele continuou a concentrar-se exclusivamente na logística da nossa separação. Mencionou a possibilidade de eu ir morar com ele, mas apenas para ocupar um lugar no escritório. Este esquema repetiu o estado em que deixei as coisas. Além disso, ele disse que nossas contas bancárias serão divididas igualmente, 50-50. Durante a nossa conversa, ele mencionou que se a casa for vendida, dividiremos o capital de forma justa. Mas, ao mesmo tempo, ele pediu que eu abrisse mão de quaisquer direitos sobre seu 401k. Além disso, ele me informou que a partir do próximo mês terei que contribuir com 35% do total das despesas de subsistência, incluindo hipotecas, seguros, serviços públicos, pagamentos de automóveis, mantimentos e assim por diante. Isso equivalerá a aproximadamente $2.300 por mês. Como estou desempregado no momento, terei que usar minha parte das economias para cobrir essas despesas.
Ele explicou que todas essas informações estavam claramente definidas no acordo de separação e me aconselhou a procurar um advogado para estudá-las. Expressei minha relutância em envolver um advogado, pois minha intenção era apenas conversar com ele sobre nosso relacionamento. Em resposta a isso, afirmou de forma calma mas decisiva: a conversa não é necessária, enfatizando assim o seu desejo de se separar oficialmente. Além disso, ele me informou que só se comunicaria comigo sobre nossos filhos ou quando nossos filhos estivessem presentes durante a conversa. Ele disse: qualquer outra coisa que eu disser passará despercebida. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Perguntei a ele, querendo saber se ele realmente pretendia terminar nosso casamento. Em resposta, ele afirmou friamente: no momento, pretendo fazê-lo. Decidindo salvar nosso relacionamento, implorei, admitindo que não poderia viver sem ele e prometi lutar com todas as minhas forças. Inesperadamente, a reação dele não foi nada do que eu esperava. Refletindo sobre aquele momento, lembro-me claramente da imagem impressa em minha memória, da expressão de desgosto em seu rosto no momento em que caiu na gargalhada violenta. No mesmo momento, ele gritou para meus pais se juntarem a nós. Depois disso, ele discou o número dos pais, ligou o viva voz e deu a ambos os pais a mesma informação que acabará de compartilhar comigo. A atmosfera estava fria, lembrando uma reunião oficial de negócios. Ao mesmo tempo, senti uma dor terrível. Pedi desculpas a Henry e aos nossos pais, garantindo-lhes que lutaria até o fim para proteger meu marido e nossa família. Tudo aconteceu esta manhã, e agora estou no escritório, sem conseguir dormir, e escrevo esta mensagem às 2 da manhã. Anteriormente, em uma conversa com minha irmã, ela me deu um conselho inestimável. Há muito tempo venho pensando se seria útil contar minha história na internet na esperança de obter conselhos valiosos dos leitores. Estou numa encruzilhada, sem saber que passos tomar. Causei danos irreparáveis ao meu casamento? Existe uma maneira de trazer de volta a vida que já foi bela que destruí, ou ela está perdida para sempre? Aceito quaisquer respostas, independentemente da sua natureza, pois atualmente sinto-me isolado e não tenho ninguém em quem confiar. Embora minha irmã me apoie, ela também fica chocada com as minhas ações. Henry e eu não estamos mais juntos. Dói-me até escrever sobre isso, e ainda parece incrivelmente surreal. Mesmo agora, não posso deixar de pensar nisso como um terrível pesadelo. Após o divórcio legal, meu marido e eu voltamos a morar juntos em nossa casa compartilhada. No início nossa comunicação era distante e fria, mas com o tempo a situação começou a mudar. Aos poucos ele se abriu, começou a conversar com mais frequência comigo, até rindo e brincando comigo e com nossos filhos. Observando estas mudanças positivas, olhei com esperança para a possibilidade de reconciliação, acreditando firmemente que, se continuarmos a avançar nesta trajetória, poderemos melhorar as nossas relações. Mas de repente, sem nenhuma instrução prévia, Henry expressou o desejo de conversar a sós comigo, longe de nossos filhos. Eu esperava que a conversa fosse sobre o nosso progresso em direção à reconciliação, mas a revelação dele de que queria deixar a família foi uma surpresa para mim. Esta notícia me deixou completamente confuso. Entendo que muitas esposas que se encontram em situação semelhante podem muitas vezes expressar sua devastação, mas eu experimentei isso de verdade. Henry explicou que, embora sempre tenha mantido um profundo respeito por mim como mãe de nossos 2 filhos maravilhosos, o amor, a paixão e a confiança que um dia sentiu por mim desapareceram. Apesar de todas as minhas tentativas de convencê-lo, a sua decisão permaneceu inabalável. No final, sucumbi às emoções e nos abraçamos, embora fosse óbvio que faltava aos nossos abraços a intimidade inerente a marido e mulher. Depois de quase 4 meses de separação, quando as condições para a divisão de bens e guarda dos filhos já estavam estipuladas no acordo de separação, o processo de divórcio avançou rapidamente e foi concluído em fevereiro deste ano. Durante todo o processo, Henry me tratou com justiça e respeito. Ele comprou minha parte da propriedade em nossa casa e generosamente acrescentou mais $1.000 para que eu pudesse proporcionar uma vida estável para nossos filhos. Apesar de ter recebido uma quantia significativa pela decisão do tribunal sobre o divórcio, não foi suficiente nem para comprar uma casa nova nem para minha existência por muito tempo. Nesse sentido, consegui um emprego em uma franquia recém-inaugurada de venda de donuts,
convenientemente localizada ao lado da escola de nossos filhos. Como conheci a dona da franquia, abordei-a com uma oferta de emprego e ela imediatamente me contratou. Surpreendentemente, gosto muito de trabalhar neste lugar. O proprietário é uma pessoa incrivelmente gentil e receptiva, o que torna um ambiente de trabalho agradável. Meus colegas são fantásticos e nossos clientes são muito amigáveis. Às vezes penso que tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse assumido esse emprego durante o meu casamento. Dizem que mente ociosa é playground do diabo, certo? Mas de qualquer forma, ficar remoendo o passado não mudará nada. Um mês depois de nosso divórcio ter sido oficialmente finalizado, ele fez uma declaração pública à família e aos amigos, anunciando que ele e Kate haviam se tornado um casal dedicado. Além disso, estavam ansiosos pela chegada do bebê em agosto. Fiquei sabendo dessa descoberta inesperada por meio de meus filhos, que ficaram emocionados com a perspectiva de 2 novos irmãos, um recém-nascido e uma filha, Kate. Esta notícia chocante me chocou profundamente. Eu simplesmente não conseguia entender como Henry poderia comentar tais ações e não me informar pessoalmente. Acontece que durante a nossa separação, Henry e Kate tiveram um relacionamento romântico. Segundo rumores, eles teriam iniciado o relacionamento logo após o dia D, que se tornou objeto de inúmeras fofocas. Mas vivendo em um estado que não tem direito ao divórcio, as circunstâncias do relacionamento não importam muito. Ao contrário de Henry e de mim, Kate tomou a decisão de se divorciar de Adam muito rapidamente. Devido ao fato de o imóvel em que moravam ter sido doado a ela e suas economias serem limitadas, o divórcio foi formalizado alguns meses antes do nosso. Infelizmente, o caminho de Adam tomou um rumo triste. Após o divórcio, ele passou por um forte choque emocional e, infelizmente, no ano passado, no Halloween, foi preso por dirigir embriagado. Aparentemente, este foi seu segundo crime semelhante. Kate usou isso como base para estabelecer a custódia total de sua filha, e como resultado ele só teve permissão para visitas supervisionadas. Esses encontros acontecem na casa dos pais de Kate, já que tanto Henry quanto Kate preferem evitar a comunicação direta com ele. Além disso, deve-se notar que Adam tem um medo profundo de Henry. Embora esta informação me tenha sido conhecida através de fofocas, foi desnecessária, pois lembro-me claramente dos acontecimentos relacionados com esta situação. Pessoalmente, acho que foi moralmente repreensível e cruel da parte de Kate manipular a situação dessa forma, independentemente da antipatia pessoal que ela sente por ele. Eu entendo as razões de suas ações, mas isso ainda me incomoda. Kate e sua filha foram morar com Henry e meus filhos na casa que era minha e, embora tecnicamente ele não seja mais meu, não posso deixar de vê-lo como tal. Toda essa situação sobrecarrega muito minhas emoções e tento não insistir nisso, mas ocupa meus pensamentos quase constantemente. Tento me assegurar de que o relacionamento de Kate e Henry é apenas uma fase passageira, semelhante ao que passei com Ada. É difícil ignorar o fato de Kate ser jovem e atraente. Ela tem apenas 26 anos. Ela parece para Henry nada mais do que uma novidade, um novo brinquedo para brincar. Dadas as circunstâncias que os uniram, duvido da autenticidade do seu amor. Mas não vou perder a esperança de que Henry e eu eventualmente encontremos o caminho um do outro. Enquanto isso, desejo sinceramente felicidades a ele e a Kate. Mais recentemente, fui informado de que a minha comunicação com Henry será ainda mais limitada. Ele disse que a partir desta quarta-feira discutiremos questões relativas aos nossos filhos apenas por e-mail. Henry mencionou que Kate se comunicou com Adam de maneira semelhante e agora ele quer fazer o mesmo comigo. Uma declaração tão franca me chocou ainda mais. Estou convencido de que Kate deve ter influenciado sua decisão porque ele nunca teria se desconectado de mim abruptamente. De minha parte, ultimamente tenho dedicado a maior parte do meu tempo a decorar meu novo apartamento e transformá-lo em um refúgio aconchegante para meus filhos. Apesar de o apartamento ter apenas 2 quartos, conseguimos equipá-los, apesar de uma ligeira falta de espaço. Se ao menos eu pudesse mudar o passado, mas, infelizmente, ele permanece fora do meu alcance. Portanto, encontro consolo em dar pequenos passos em frente, avançando gradativamente. Este é o meu estado atual. Sou muito grato a você por ouvir meus erros e preocupações.
Eu não esperava que algo assim acontecesse na minha vida. Até agora, minha vida tem sido relativamente comum. Um trabalho decente, um maravilhoso círculo de amigos, um noivo atencioso. Mas então tudo tomou um rumo inesperado. Além da conexão com Raquel, minha vida tem sido incrivelmente ocupada. Tive a sorte de ter um círculo próximo de amigos que conhecia desde a infância. Muitas vezes passávamos noites com drinks ou reuniões aconchegantes no cinema, na casa um do outro. Nosso vínculo foi construído com base em um grande número de memórias compartilhadas, que vão desde brincadeiras despreocupadas de esconde-esconde no parque quando criança até a celebração dos sucessos um do outro na idade adulta, especialmente na minha carreira. Tecnologia e desenvolvimento de software sempre atraíram minha atenção e alimentaram minha paixão. Depois de me formar, consegui um emprego em uma empresa de tecnologia conhecida por sua experiência na criação de aplicativos de software revolucionários. Este trabalho revelou-se difícil e útil, pois contribuía ativamente para mudanças positivas no mundo. Com uma sensação de satisfação, acreditei que minha vida continuava normalmente e que cada dia trazia uma nova sensação de satisfação. Mas, sem saber, percebi que uma reviravolta catastrófica estava chegando, pronta para destruir tudo o que eu amava. Em um lindo dia de verão, Raquel e eu nos encontramos com nossa organizadora de casamentos para dar os últimos retoques em nosso tão esperado casamento. O sol radiante batia sobre nós e uma leve brisa dançava entre as árvores, farfalhando as folhas e espalhando o delicioso aroma das flores desabrochando. Raquel, como sempre linda, atraiu a atenção de todos. Seus exuberantes cachos escuros caíam em ondas suaves pelas costas, complementando perfeitamente os olhos brilhando de antecipação. Vestida com um elegante vestido branco, ela irradiava uma beleza descontraída. Quando entramos no escritório do organizador, não pude deixar de sentir uma onda de orgulho e felicidade. Raquel estava incrível em seu vestido, que acentuava suas curvas nos lugares certos. Suas sandálias de tiras exibiam os dedos dos pés cuidadosamente cuidados. Estávamos juntos há 5 anos e eu não tinha dúvidas de que era com ela que eu queria passar o resto da vida. Embora tenha havido momentos de estresse no processo de preparação para o casamento, no final foi um trabalho de amor. Todos os aspectos, desde flores até comida e música, foram cuidadosamente planejados com amor e dedicação. Faltavam apenas alguns meses para aquele dia importante e tudo estava indo da melhor maneira possível. Ao sentarmos com nosso planejador, fui dominado por um sentimento de profunda gratidão pela vida que criamos juntos. Raquel não era apenas minha melhor amiga, mas também minha alma gêmea e companheira constante. Em todos os sentidos da palavra, ela era minha parceira, e eu tinha certeza de que o dia do nosso casamento seria a maior homenagem ao nosso profundo amor. De vez em quando ela me empurrava para a realidade, mas eu apreciava sua visão sólida das coisas, que nos ajudava a encontrar o equilíbrio entre nossos sonhos e a praticidade. Juntos, tomamos decisões que refletiram os nossos valores partilhados e o compromisso mútuo. À medida que nos aprofundávamos nas complexidades do planejamento do casamento, não pude deixar de me maravilhar com a meticulosidade de Raquel. No nosso relacionamento, ela sempre foi quem esteve de olho na organização e na eficiência, e teve uma visão clara de como imaginava o nosso dia especial. Eu, pelo contrário, estava mais inclinada a sonhar com um casamento que nos levasse ao mundo do encanto e do amor. Mas Raquel gentilmente me trouxe de volta à realidade quando minhas ideias se desviaram da praticidade. Eu realmente aprecio sua sanidade, porque nos permitiu criar um casamento mágico e razoável. Em última análise, as nossas decisões conjuntas refletiram não apenas os nossos desejos, mas também o nosso compromisso inabalável uns com os outros. Tínhamos os nossos próprios pontos de vista e interesses práticos, mas o entusiasmo geral pelo próximo evento manteve-nos em contato. Numa animada conversa, discutimos com entusiasmo o cenário, as opções do menu, a lista de convidados, antecipando a fusão harmoniosa de todos estes elementos. Quando saímos do escritório da organizadora de casamentos e o sol quente nos abraçou, Raquel se virou para mim e suas palavras soaram com ternura: "Estou ansiosa para me tornar sua esposa." Naquele momento, uma onda de sentimentos profundos surgiu em meu coração. Nós nos abraçamos, regozijando-nos com o casamento que se aproximava.
Abraçando-a contra mim, não pude deixar de expressar minha alegria, ansioso para me tornar seu marido. Essa conexão profunda me mergulhou em um estado de felicidade, como nunca conheci. Mas sem saber disso, o nosso pitoresco dia de verão será em breve destruído por um imprevisto que mudará irrevogavelmente o curso das nossas vidas. Foi uma descoberta que destruiu a própria estrutura do nosso amor e confiança, deixando-me num estado de profunda incerteza. À medida que os dias se aproximavam da nossa união sagrada, Raquel e eu dedicamos inúmeras horas para fortalecer nosso relacionamento, buscando consolo nos braços um do outro. Estávamos ambos cheios de entusiasmo e expectativa pelo próximo casamento. Investigando os mínimos detalhes do nosso dia especial, passamos horas folheando revistas e navegando nos painéis do Pinterest. Cada momento do casamento, desde os requintados arranjos de flores até o cuidadoso esquema de assentos dos convidados, tornou-se objeto de animadas discussões. Foi durante o planejamento que eu realmente vi Raquel brilhar. Seu sorriso deslumbrante e seus olhos brilhantes iluminaram a sala, e não pude deixar de me sentir muito grato por ela ter se tornado minha futura esposa. Ela foi capaz de inspirar alegria e otimismo em todos os aspectos da preparação para o casamento. A emoção que tomou conta de nós era palpável e estávamos ansiosos pelo próximo casamento. Durante a preparação para o casamento, meu amigo de infância e padrinho Jack estava conosco. Nós três estamos ligados pela amizade desde o jardim de infância. Sempre nos apoiamos nos momentos difíceis e na tomada de decisões. Ficamos felizes em preparar meu casamento juntos, aproveitando a alegria e a expectativa da próxima celebração. As risadas encheram o ar enquanto discutíamos vários aspectos deste dia importante, desde a escolha do esquema de cores perfeito até a criação da lista de reprodução de música perfeita. Foi uma época cheia de emoção e eu estava ansioso para finalmente me casar com Raquel, o amor da minha vida. Ela era a minha alma gêmea, o amor da minha vida, e senti uma enorme sensação de gratidão por tê-la ao meu lado. Eu ainda não sabia que o período feliz de preparação para o casamento, cheio de alegria e emoção, logo seria destruído. Nos últimos meses antes do casamento, meu padrinho, Jack, morou comigo, ajudando a fazer tarefas e a completar os preparativos. A sua personalidade brilhante e o seu espírito contagiante fizeram dele o protagonista da festa, e ao longo dos anos vivemos inúmeros momentos inesquecíveis, criando fortes laços de amizade e camaradagem. Enquanto nos preparávamos para o casamento, uma dinâmica peculiar começou a se desenvolver entre minha noiva Raquel e Jack. Raquel era uma mulher extraordinária, a quem eu estimava muito. Mas à medida que o dia do casamento se aproximava, ela ficava cada vez mais distante de mim. A intimidade entre nós havia desaparecido e era óbvio que algo a incomodava. Ela passou a passar muito tempo com as madrinhas, referindo-se à preparação e outras coisas. Naquele momento, decidi não insistir nisso. Olhando para trás, podemos dizer que isto deveria ter causado séria preocupação. Num dia fatídico, Raquel voltou para casa com os olhos muito vermelhos e inchados. A visão desse olho me horrorizou e me obrigou a ir urgentemente ao hospital, mas ela tratou isso como um incidente trivial, explicando que acidentalmente derramou líquido no olho. Embora eu estivesse cético, não ousei pressioná-la demais. Alguns dias se passaram e seu estado piorou ainda mais. Ela estava sofrendo de uma dor terrível e seu olho tinha uma aparência assustadora. Observando os olhos de Raquel se deteriorarem, notei que eles estavam ficando cada vez mais vermelhos e inchados. Ela estava constantemente esfregando, como se estivesse tentando aliviar a dor. Incentivei-a a procurar ajuda médica, mas ela acreditava teimosamente que era apenas uma irritação que passaria por si mesma. Mas a cada dia ficava mais óbvio que isso estava longe de ser um problema trivial. O olho de Raquel estava quase fechado, o que piorou significativamente sua visão. Percebi que precisamos agir. No final, me decidi e levei Raquel ao médico. O médico prescreveu uma série de colírios e nos aconselhou a retornar se não houvesse melhora perceptível em alguns dias. Raquel parecia aliviada com a perspectiva do tratamento, mas tive uma premonição incômoda. Decidi observá-la de perto e garantir que ela seguisse rigorosamente as instruções do médico. Mas, apesar da aplicação diligente de colírios, a condição de Raquel não melhorou, mas piorou.
Ela começou a ter fortes dores de cabeça e tonturas, e não tive escolha a não ser procurar orientação de outro médico. Em busca de um diagnóstico definitivo, procuramos outro médico que pudesse nos dar informações precisas. Foi durante a consulta subsequente que soubemos da terrível notícia. Raquel contraiu gonorreia, uma infecção sexualmente transmissível rara que, em casos raros, pode causar infecção ocular. Quando o médico me contou toda a situação, ouvi-o com atenção e meus olhos ficaram sérios. Ele fez uma série de perguntas sobre os sintomas de Raquel e examinou cuidadosamente o olho afetado. Com grande solenidade a médica nos informou que ela tinha perda quase total da visão, cerca de 90% neste olho. Quando descobri que o dano provavelmente era irreversível, fiquei chocado. Como esse evento impensável poderia acontecer? Como meu noivo pôde ser infectado e, além disso, por que isso continuou? A questão de quem poderia transmitir a infecção me assombrava e, o mais importante, eu não conseguia entender por que uma reviravolta tão cruel do destino aconteceu quando nosso amor era a base de nossa futura união. Essas questões tempestuosas giravam constantemente em minha cabeça e percebi que nossa vida mudaria para sempre. As dúvidas me atormentavam porque eu sabia firmemente que sempre lhe fora fiel e me perguntava como esse infortúnio havia entrado em nossas vidas. Raquel não ficou menos chocada com a notícia, e a compreensão do que havia acontecido veio a ela muito rapidamente. Devastada, ela tentou perceber que havia contraído gonorreia. A improbabilidade de uma reviravolta tão deplorável pesava sobre ela, mas ela entendia que era preciso dizer a verdade. Durante uma conversa difícil, as emoções de Raquel a dominaram e ela se sentiu envergonhada e envergonhada. Depois de ganhar forças, ela disse que passava muito tempo com as madrinhas. Sem saber disso, Raquel afirmou que estava ocupada se preparando para o casamento e outros assuntos relacionados a ele. Mas, na verdade, tudo era completamente diferente. Ela tinha um relacionamento íntimo e desprotegido com Jack. A princípio, Raquel hesitou em revelar todo o significado de suas ações, percebendo que ela havia causado uma dor profunda, e preocupada com minha possível reação. Mas quando finalmente descobrimos a situação e nos sentamos à mesa de negociações, o fardo de esconder a verdade tornou-se insuportável para ela. Com lágrimas nos olhos, ela iniciou a conversa com um sincero pedido de desculpas, plenamente consciente da profunda dor que havia causado. Raquel admitiu que devido ao estresse causado pelos preparativos para o casamento, ela se sentiu deprimida e por isso buscou consolo nos braços de Jack. Com um grande peso na consciência, ela admitiu dolorosamente que o relacionamento deles estava desprotegido, e como resultado ela contraiu gonorreia. Enquanto ela falava, expressões inconfundíveis de culpa e vergonha apareciam em seu rosto. Era óbvio que ela se arrependia profundamente do que havia feito e pedia desculpas sinceramente pelo sofrimento que me causará. Num acesso de sentimentos, não pude negar a mim mesmo que ainda havia amor em minha alma, o que me levou a encontrar uma saída para essa situação dolorosa. Em meio a esses eventos tumultuados, senti simpatia por Raquel. Apesar da magnitude do seu terrível erro, ela continuou sendo a pessoa que amei profunda e incondicionalmente por muitos anos. Foi um sentimento incompreensível e contraditório que me assombrou quando tentei dar sentido a toda a situação. Meu coração se partiu quando absorvi todo o peso da confissão de Raquel. Embora seu remorso sincero fosse bastante palpável, o dano irreversível já havia sido feito e nós dois tivemos que enfrentar consequências dolorosas. Fui confrontado com a constatação de que a confiança em nosso relacionamento havia sido destruída de forma irreconhecível e deixado cicatrizes neles para sempre. O caminho que um dia imaginamos juntos não poderia mais continuar da mesma forma. Diante dessa dura realidade, percebi que precisava tomar uma decisão difícil. Foi doloroso para mim pensar no que teria acontecido se tivéssemos criado uma base para a honestidade, a abertura e a comunicação eficaz. Infelizmente, essas oportunidades estão agora perdidas para nós. Os danos irreversíveis não nos deixaram outra escolha senão aceitar a dura realidade. Eu sabia que não poderia perdoar completamente as ações de Raquel. Mas também entendi que a persistência constante da raiva e do ressentimento só interferiria no meu próprio bem-estar emocional. À luz desta constatação, quando Raquel terminou a sua dolorosa confissão, encontrei forças para fazer uma escolha difícil,
abandonar o relacionamento e iniciar o caminho da cura e do crescimento pessoal. A situação se complicou quando descobri que Raquel quase perdeu a visão do olho esquerdo em decorrência de uma infecção por gonorreia transmitida pela ejaculação de Jack. Quando nos encontramos com Jack pela primeira vez, ele tentou negar seu envolvimento nisso. Quando apresentei a Jack evidências irrefutáveis, mostrando-lhe os resultados dos testes indicando meu status negativo e o status positivo de Raquel, ele não conseguiu mais fugir da verdade. Sua defesa ruiu e ele confessou seu envolvimento nesta situação. A raiva em mim era tão forte que não conseguia encontrar seu olhar. Parecia-me que tinha sido submetido à forma mais profunda de traição. Compreender que meu amigo de infância Jack pudesse cometer tal ato era incompreensível. Nossa amizade durou desde o jardim de infância e ele se tornou uma das pessoas mais próximas de mim. Passamos juntos por inúmeras provações, dificuldades escolares, caminho de relacionamentos e agora isso. Mesmo no caos dos preparativos para o casamento, nossa amizade permaneceu inquebrável, mas tudo desmoronou sob o peso das ações repreensíveis de Jack. Quando ele tentou se desculpar e dar desculpas, a raiva e a traição ferveram em mim. Era impossível entender como ele poderia comprometer tão cruelmente o bem-estar da minha noiva e de todo o nosso relacionamento. Se a traição da esposa já era deplorável, então submeter meu amado parceiro a tal teste já era ultrapassar um limite que me parecia inaceitável. Mas então, uma compreensão profunda veio até mim. Eu não podia simplesmente deixar minhas emoções ditarem minha reação. Em vez disso, eu precisava encontrar uma maneira de superar a dor e tomar uma decisão que fosse consistente com meus valores e priorizasse a cura. Oprimido por uma raiva intensa e por uma necessidade desesperada de justiça, tomei uma decisão que parecia impensável na época. Tendo cometido um ato imprudente, anexei digitalizações dos resultados dos testes aos convites de casamento para que todos soubessem sobre o verdadeiro caráter de Jack. A magnitude das minhas ações tornou-se ainda mais óbvia quando compartilhei fotos em um bate-papo familiar e as encaminhei para a esposa de Jack. Embora eu entenda que meu comportamento foi extremo, me senti obrigado a falar contra a injustiça feita a mim e a Raquel. Após essa exposição tempestuosa, me desconectei da situação, bloqueando todos e desaparecendo rapidamente de suas vidas. Depois que os acontecimentos chocantes ocorreram, percebi que precisava de tempo para resolver a situação. Agora que penso nisso, posso admitir que pode ter havido abordagens alternativas que eu poderia ter usado. Mas nesses momentos eu me sentia pressionado e incapaz de ver outras opções. A traição das duas pessoas mais próximas destruiu minha confiança, deixando-me perdido e sem saber como seguir em frente. Já se passaram meses desde aquele dia fatídico e não consegui falar nem com Jack nem com Raquel. Ainda não se sabe se serei capaz de fazê-lo. De muitas maneiras, sinto uma perda profunda, como se uma parte de mim tivesse mudado para sempre. Uma traição profunda me deixou no vazio, em busca de propósito e direção. Antes dessa provação, eu pensava que sabia exatamente como viver, mas agora tudo está envolto em incertezas. A questão do perdão me assombra e duvido que algum dia serei capaz de concedê-lo a Jack e Raquel. É difícil imaginar um futuro em que as nossas relações amistosas possam ser restauradas, mas não me atrevo a guardar rancor indefinidamente. A complexidade das minhas emoções me faz tentar conciliar sentimentos conflitantes. Até agora, estou em busca de consolo e de um caminho para a cura. No futuro, aderirei ao princípio de cada dia separadamente. Meus esforços visam desenvolver aqueles aspectos da vida que me trazem alegria e felicidade, restaurando passo a passo fragmentos de minha existência. Este é um caminho difícil e cheio de problemas, mas tenho consciência da sua necessidade. Embora este processo possa demorar muito, estou pronto para fazer o trabalho necessário, percebendo que é vital para o meu crescimento pessoal e bem-estar.